Lula critica invasões em Gaza e na Ucrânia em discurso na cúpula do G20. E você vai ver também. A Argentina volta atrás e decide aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Polícia faz operação no centro de São Paulo para combater a pirataria em TVs por assinatura. Ações da Tesla sobem e Elon Musk fica 15 bilhões de dólares mais rico nesta segunda-feira. E ainda, Santos demite o técnico Fábio Carille após o título da Série B. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha, em seu discurso no G20, o presidente Lula criticou as invasões em Gaza e na Ucrânia e atacou as sanções impostas aos países. Em seu discurso na cúpula do G20 nesta segunda-feira, o presidente Lula criticou as invasões da faixa de Gaza e da Ucrânia. Disse que não é surpresa que a desigualdade fomente o ódio, extremismo e violência, e que as desigualdades econômicas geradas pelo neoliberalismo causaram o ódio e as ameaças à democracia. Não é surpresa que a desigualdade fomente ódio, extremismo e violência, nem que a democracia esteja sob ameaça. A globalização neoliberal fracassou. Do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, consolida-se a percepção de que nem todo o território merece ter sua integridade respeitada e nem toda vida ter o mesmo valor. Intervenções desastrosas subverteram a ordem no Afeganistão e na Líbia. A indiferença relegou o Sudão e o Haiti ao esquecimento. Sanções unilaterais produzem sofrimento e atingem os mais vulneráveis. E ainda falando de G20, a Argentina decidiu aderir à Aliança Global contra a Fome, que agora inclui 82 países. Nos últimos dias, o país havia sinalizado posições contrárias a pautas do G20, como, por exemplo, a taxação dos super ricos. Apesar de atritos, a Argentina resolveu aderir à Aliança Global contra a Fome. A Argentina era o único dos 19 países que fazem parte do G20 que não tinha aceitado participar da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa do governo Lula na cúpula das nações mais ricas do mundo. A Argentina havia sinalizado nos últimos dias posições contrárias a pautas do G20, como taxação de super ricos. A iniciativa foi idealizada pelo Brasil e lançada pelo presidente Lula nesta manhã, durante a abertura do G20 no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o país comandado por Javier Milei havia se posicionado de forma contrária a pautas ao grupo dos 20 maiores economias do mundo. O objetivo da aliança é traçar planos e reunir fundos para erradicar a insegurança alimentar no mundo. Uma vez lançada, qualquer país ou entidade pode pedir para contribuir com o programa. A aliança é a principal ação do Brasil na presidência do G20. Na terça-feira, o comando rotativo do grupo irá para a África do Sul. E um forte esquema de segurança foi montado para o G20, que acontece pela primeira vez no Brasil. E a rotina do Rio de Janeiro foi alterada nesta segunda-feira. O repórter Anderson Nascimento é quem traz os detalhes. Sob comando do Brasil, pela primeira vez no Rio de Janeiro, o G20 traz temas importantes como o combate à fome, mudanças climáticas e as reformas em instituições de governança global, como a ONU, por exemplo. Esses são temas prioritários na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o sistema de segurança em torno do local do evento causou grandes e importantes mudanças na comunidade.
Diplomatas que estão no Rio passaram os últimos dias discutindo os termos da declaração conjunta, que será divulgada ao final do encontro. Há pontos que geram impasses, entre eles o conflito entre Rússia e Ucrânia, proposta de taxação de grandes fortunas e questões relacionadas à mudança climática. O foco da pauta do grupo foi ampliada para abordar temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, clima e combate à corrupção. O G20 não aprova leis nem impõe obrigações aos países, mas afirma compromissos de políticas econômicas, sociais e de governança a serem adotadas. Há uma expectativa de que entre esses compromissos, o presidente Lula se reúna com alguns líderes internacionais. O evento vai até terça-feira no Museu de Arte Moderna do Rio e reúne líderes de 19 países, mais os representantes da União Europeia e da União Africana. E com o objetivo de garantir a segurança das delegações e minimizar riscos, mais de 18 mil militares das Forças Armadas estão mobilizados. As operações incluem escoltas, varreduras antibomba e proteção de infraestruturas estratégicas. Para reduzir a movimentação do local, algumas medidas foram realizadas. 5 estações do metrô Rio próximo ao Museu de Arte Moderna estarão fechadas das 8 da manhã até as 19 horas, tanto hoje quanto amanhã, terça-feira. A orla de Copacabana e o aterro do Flamengo também estão completamente fechados. E por questões de segurança, todas as operações aéreas do aeroporto Santos Dumont estão interrompidas e foram redirecionadas para o Galeão. E para falar mais sobre o G20, que é o assunto do dia hoje, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá. Professor, primeiro eu queria que você comentasse, fizesse um resumo dessas polêmicas iniciais aí que envolvem o G20. No fim de semana a gente teve algumas falas da primeira-dama que causaram aí desconforto em alguns setores até do governo. E hoje a gente viu aí agora há pouco o presidente Lula falou, fez crítica às invasões em Gaza e também na Ucrânia. O Brasil corre o risco de se indispor, principalmente no caso aí das guerras com a Rússia, que é um parceiro comercial importante? Bom, Kleber, vamos fazer um apanhado aí, Primeiro a gente tem um G20 esvaziado pela própria ausência do presidente da Rússia, Vladimir Putin, tendo visto o mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, em que pese a Rússia não ser aderente do Estatuto de Roma de 1998, preferiu-se a cautela, então ele não veio, porque a obrigação da República Federativa do Brasil como aderente seria de prendê-lo. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que esvazia é a própria derrota, vamos assim dizer, de Joe Biden / Kamala Harris, porque é um presidente que já não vigora, já não vingará para 2025. Então você já esvaziou muito. Agora vamos lá, A gente tem foi o evento do final de semana, Janjapalooza, A primeira-dama, ela perdeu a oportunidade justamente de seguir alguns protocolos, como a liturgia do cargo. A gente pode pensar, mas não tem cargo. Tem sim, ela pode não ter um cargo efetivo, ela pode não ter um cargo nomeado, mas ela tem uma liturgia, sim, muitas vezes designada até como representante, em detrimento, seja do vice-presidente, seja até mesmo do ministro das Relações Exteriores, Eu fiquei até feliz de ver o presidente Lula lendo o seu discurso, porque quando você lê, significa que passou por alguma assessoria, seja ali do Itamaraty, seja da sua assessoria mais próxima. Então, da Janjapalooza, falou para mais, Não poderia usar aquele linguajar chulo, num evento formal do qual o Brasil preside, Então, com tanta honra. Então, se ele foi esvaziado pela ausência de Vladimir Putin, se ele foi esvaziado pela, não vou falar ausência de Donald Trump, mas pela derrota, Então, da atual presidência, vou chamar assim, porque é o presidente e o vice dos Estados Unidos, e ele esvazia muito mais, se apequena com o linguajar chulo da primeira-dama. Falar um pouquinho da Argentina, Kleber. Bom, o presidente Javier Milei, então, ele tinha apontado que ele não vetaria justamente os acordos celebrados,
mas que ele não faria a aderência, era o único país, então, dos 20, né? Era o único país que estava com essa reserva. Mas a gente tem que lembrar que acima do próprio presidente você tem a Constituição de cada país. E a Constituição argentina determina, no seu artigo 27, que o governo federal deverá celebrar aí tratativas de paz e de comércio com os estados estrangeiros. E, na mesma forma, Kleber, nossa Constituição Federal, no artigo 4º, determina nas relações internacionais, olha, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção, né, a prevalência dos direitos humanos. Então, quando o presidente Lula ele vai comentar, não teria que comentar, não tem participação ativa alguma, seja na faixa de Gaza, seja na questão da guerra, completamente desproporcional da Rússia sobre a Ucrânia, né? Mas ele fala porque está com o protagonismo, está com o microfone e com as luzes apontadas na presidência rotativa do G20 e acaba então falando, mas a relação comercial, Kleber, está acima de tudo isso, né? Não vai abalar nem a fala da primeira-dama no final de semana contra. Não é um empresário bilionário, não é o dono da empresa A, empresa B, é um funcionário de alta confiança do novo governo norte-americano que se inicia com o Donald Trump. Então, realmente, causa um desconforto, mas não a ponto de abalar as relações comerciais. Quem deve ter trabalhado muito esse final de semana foi a diplomacia brasileira, o Itamaraty, tentando costurar estas questões que eu diria que são vexatórias, né? O Brasil sempre teve uma diplomacia sempre com muito destaque. Mas as relações comerciais não serão atrapalhadas, nem com a Rússia, nem com a China. Atrapalhou com Israel. Vamos falar aqui uma questão rápida, né? Israel vence uma licitação internacional na sua referência bélica e por uma questão de ideologia, sem qualquer respaldo jurídico, a República Federativa do Brasil não celebrou o contrato com o vencedor, como a gente fala no meio da licitação do direito administrativo do certame licitatório. Aí sim atrapalhou. Mas com essa questão unilateral de achar que os Estados Unidos ou a Rússia ou qualquer outro país iria justamente travar alguma questão, não tem sentido. E por fim, concluindo, o presidente Lula fala dessas reprimendas, né, unilaterais. Realmente, viu, Kleber, as sanções unilaterais, elas acabam refletindo na parte mais fraca, que é o povo, né? Quando você traz uma série aí de sanções, por exemplo, que é histórico, seja para Cuba, seja agora para a Venezuela, quem suporta todo o problema é o povo ali, não é o governante, né? Não é a relação que está numa camada mais privilegiada, né? O G20 se encerra de uma forma melancólica, né? Quando a gente tem um destaque negativo, e que a gente realmente tire lições disso. A aderência da Argentina no Programa de Ação Global contra a Fome é muito bem-vinda, tem que ser, é uma causa nobre, né? É uma causa do próprio fundamento, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que fala, por exemplo, no nosso caso, né, de erradicar a pobreza aqui e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Então, acredito que não foi tão desastrosa assim a fala do presidente Lula. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional e fez aí uma análise completa do G20. Muito obrigado, professor. Obrigado, Kleber. Boa noite, bom jornal. Boa noite. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que a Polícia Civil realizou uma operação contra a pirataria no centro de São Paulo. Vamos ver. 12 pessoas foram presas em flagrante durante uma operação contra a pirataria realizada pela Polícia Civil nesta segunda-feira. Lojas na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, foram alvo da operação da Polícia Civil. 30 agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais participaram da ação, apreenderam mais de 560 equipamentos conhecidos como TV Box, que pirateiam sinais de TV por assinatura e conteúdo de streaming. Além dos mandados de busca e apreensão destinados aos endereços no centro da capital, a operação também foi a uma loja em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo policiais do DEIC, os vendedores destes aparelhos cometem o crime de violação de direitos autorais. Os agentes alertam ainda para o risco de golpes cibernéticos para quem utiliza o equipamento ilegal.
E veja a seguir, ações da Tesla sobem e Elon Musk fica 15 bilhões de dólares mais rico nesta segunda-feira. E ainda, Santos demite técnico Fábio Carilli. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E nesta segunda-feira, o bilionário Elon Musk ficou 15 bilhões de dólares mais rico. E o motivo foi a valorização das ações da Tesla, a empresa de carros elétricos que pertence ao empresário. Vamos ver. As ações da Tesla dispararam mais de 7% nesta segunda-feira após rumores de que a equipe de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, está tentando flexibilizar as regras para carros autônomos no país. A equipe pretende colocar o desenvolvimento de uma estrutura regulatória para veículos autônomos como uma das prioridades do Departamento de Transportes norte-americanos, quando Trump assumir o cargo em 2025. Após os rumores, o patrimônio de Elon Musk saltou imediatamente para 319 bilhões de dólares. Ele é o homem mais rico do mundo. O bilionário já tinha visto sua fortuna crescer após as eleições norte-americanas, quando a vitória de Donald Trump foi anunciada. Isso porque Elon Musk é um dos grandes doadores da campanha de Trump e tem uma relação privilegiada com o republicano. Musk também fez doações milionárias para a campanha de Trump e chegou a sortear $1 milhão por dia para os eleitores registrados na Pensilvânia, que é considerado um dos estados-chave para decidir a eleição presidencial norte-americana. Vamos falar de esportes. O Santos anunciou agora há pouco a demissão do técnico Fábio Carilli. Vamos conferir. A demissão do treinador aconteceu um dia após a derrota para o CRB na Vila Belmiro por 2-0. A partida ficou marcada como entrega de faixa de campeão da Série B, mas fortes protestos da torcida contra o técnico chamaram a atenção, mesmo com os objetivos cumpridos, como o acesso e o título. Pensando em 2025, a diretoria se reuniu sem Carilli e decidiu demitir o treinador após um ano no comando da equipe. Com o acesso, Carilli teve o contrato renovado automaticamente até o final do ano que vem. Agora, a diretoria terá que pagar uma multa rescisória de R$2,5 milhões para demitir o treinador e arcar com 6 meses de salário para cada membro da comissão técnica. O ex-técnico do Bragantino, o português Pedro Caixinha, é o nome que mais agrada a diretoria no momento. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.